Olá, saudações cordiais a todos e todas. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo porque eu gostaria de responder um comentário que foi feito no blog Médico Animósico em nossa última postagem feita semana passada, justamente porque eu acho que esse comentário, além de ser bastante ofensivo e bastante agressivo, ele é um retrato daquilo que está acontecendo, daquilo que é a realidade da juventude brasileira, principalmente as pessoas entre 20 e 30 anos de idade que leem o nosso blog e assistem às nossas videopalestras gratuitas aqui no nosso canal do YouTube. E eu fiz questão de responder essa mensagem, esse comentário no nosso blog, justamente porque, em primeiro lugar, acredito que eu deva compartilhar com os nossos leitores e espectadores tudo aquilo que essa juventude é capaz, de ruim principalmente, e porque eu acredito que nenhuma agressão deve ficar sem resposta, por mais insignificante que o agressor seja. Portanto, eu vou compartilhar com vocês a mensagem que eu recebi essa manhã no nosso blog e depois eu quero responder ponto por ponto dela, ok? Agora o falso médico pirata, Rui Mendes, sem formação acadêmica prévia, Cocozinho, está a apoiar o ex-presidente. Quanta hipocrisia! Estava a observar o quão baixo seu número de visualizações caiu. Além de uns loucos gatos pingados que vêm falar mais coisas nada a ver. KKKKK, já está ficando velhinho gagá, hein? Precocemente. Sua persona vai virar meme do ridículo em breve. Daí você vai ver o que é ser desmascarado coletivamente. O falseta mimose cu. Sai pra lá, seu comédia. Apaga este blogzinho pequenininho. Tudo pequeno aí, Rui? Agora deixe o senhor presidente Lula em paz. Ele dá de 1000-0 em você. Pare de perturbar, ou senão a galo. Loucura vai te rachar no meio, maluco. Você nem mora mais no Brasil. Aliás, seu tipo nem é bem-vindo aqui. Você é esses bolsotários cornogado. Vai ter o que merece. As minas bolsominions, tudo em choque, vão dar geral pra favela. Favela venceu, veinho! Fica aí na Europa! Eu não sei nem por onde começar a falar, a responder, mas eu acredito que é preciso que a gente analise a classe de pessoa que faz isso, justamente porque, além de serem agressões gratuitas, ofensas injustas, mentiras e calúnias, a pessoa faz de forma anônima, né? E claro, não é a primeira vez que essa pessoa se manifesta no nosso blog. Então, ao longo da história do nosso canal e do nosso blog, eu me acostumei a estar em contato com pessoas exatamente desse jeito, que no contato demonstravam outros interesses, seja amizade, seja o yoga, seja as terapias, mas que na verdade tinham esses sentimentos dentro de si, pois o próprio tempo de convívio veio a deixar isso claro. Então é complicadíssimo entrar em contato com a psique do jovem brasileiro, né? Para que a pessoa escreva um texto desse da maneira como ela faz, certamente a pessoa, né, não estudou, não aprendeu, não se desenvolveu. E aí encontra o nosso blog, entra em contato com uma série de conhecimentos e sabedorias, que por mais que você não goste da minha pessoa, esses conhecimentos e essas sabedorias canalizadas são incontestáveis, e a pessoa fica com muito ódio, fica com muita raiva. E aí a única coisa que ela pode fazer é um comentário no blog, sem ter ideia de que dessa maneira ela está registrando a própria inveja, a própria impotência, o desejo de que tudo de ruim aconteça para mim. E por isso eu acho que nós temos que analisar ponto por ponto desse discurso, justamente para que você que é jovem e necessita de yoga, necessita de terapias, e deixa de fazer essas coisas todas justamente por ter essa mentalidade destrutiva, essa mentalidade anárquica, essa mentalidade coletivista,
não permite que você faça aquilo que é necessário para você, né? Então vamos analisar aqui o primeiro parágrafo. Ele já começa me chamando de falso médico, Rui Mendes, sem formação acadêmica prévia. E eu confesso que isso até um tempo atrás era algo bastante constrangedor, né? Justamente porque eu conheço e sei que tenho uma patente espiritual que é médica, mas uma vez que não sou um médico acadêmico, não posso divulgar e exercer isso, e por isso eu sempre disse às pessoas, né? Eu sou médico animósico, entre outras coisas que eu sei que eu sou, e não sinto a menor necessidade nem de divulgar e nem de provar às pessoas, né? Mas é curioso como as pessoas realmente creem que pode me humilhar pelo fato de eu não ter uma formação médica acadêmica, quando a minha formação médica ela é espiritual, ela é empírica. E hoje o que nós estamos vendo na pós-pandemia e tudo o que aconteceu de 3 anos para cá, realmente não deve ser motivo nenhum de orgulho ter um diploma de médico acadêmico, justamente porque o que nós estamos vendo hoje é que essas pessoas estão obrigadas a matar os seus pacientes em nome daquilo que os dogmas da indústria farmacêutica obriga, entre aspas, ela a fazer. Obviamente que para todas as regras existem exceções, mas enfim, não é vergonha nenhuma para mim ser médico animósico sem ser um médico acadêmico. E aí a pessoa, na sequência, coloca um cocôzinho e já põe, está a apoiar o ex-presidente, como se fosse proibido apoiar quem quer que seja, né? Então, por aí a gente já vê também o caráter censor, predatório da pessoa que escreve esse tipo de mensagem. Aí diz que eu sou hipócrita, e aí faz uma observação interessante, que é justamente, estava a observar o quão baixo o número de visualizações do seu blog caiu. É uma coisa que eu mesmo não checo, eu não vejo, justamente porque a razão de ser do nosso blog não é ter o máximo de visualizações, é ter o nosso material ali sendo divulgado para as pessoas que realmente estão buscando e um dia, cedo ou tarde, acabam topando com o nosso blog. Então é curioso que a pessoa que é leitora do nosso blog está mais preocupada com o número de leitores que eu tenho do que eu. E aí desfaz, despreza, humilha, ofende esses poucos leitores que eu tenho, chamando eles de gatos pingados que vêm falar de conversas nada a ver. Então, condena eu apoiar o ex-presidente, condena os poucos leitores que eu tenho e classifica que as conversas deles não tem nada a ver. Aí na sequência já diz que está ficando velhinho gagá precocemente. É verdade, estou envelhecendo, ainda que como os vinhos, de uma maneira nobre, ao contrário de jovens que estão no Brasil vivendo dentro da casa dos pais e que sofrem da síndrome de Peter Pan e acreditam que jamais vão envelhecer e que o sentido da vida é ser moleque para sempre. Aí faz uma ameaça, que é justamente sua persona vai virar meme do ridículo em breve. Daí você vai ver o que é ser desmascarado coletivamente. Então veja como a pessoa que é um indivíduo impotente, frustrada, ela torce para que as pessoas que se desenvolveram e são felizes e realizadas como eu sou, sejam desmascaradas coletivamente, mesmo que não tenha nada para desmascarar. Ou seja, o que importa para a pessoa é a humilhação. Aí ele me chama de falseta animósico, sai para lá, seu comédia. Aí olha que interessante, apaga este blogzinho pequenino, tudo pequeno aí, Rui. Certamente fantasiando com as minhas partes genitais. Então veja que mesmo meu blog sendo pequeno, mesmo sendo um blogzinho, ele quer que eu apague, ele me dá uma ordem para que o meu blog seja apagado. Então se é um blog tão pequeno assim, por que te incomoda tanto, meu amigo? Quer dizer, você não é meu amigo, mas falando de forma coloquial. Aí faz uma defesa veemente de um sujeito ex-presidiário e que dispensa apresentações, que foi eleito presidente da República. E ele diz, agora deixe o senhor presidente Lula em paz. Ele dá de 1000-0 em você. Pare de perturbar. Então, quer dizer, quem que é esse cara, o Felipe Neto? É muito engraçado ver como o jovem brasileiro, criado por vó à base de ovo maltine e leite com pera, tem a pachorra de querer diminuir uma pessoa como eu, com uma biografia ilibada e uma personalidade intocável e uma biografia ilibada. Esse cara quer diminuir a mim e chamar o sujeito que chegou onde está através da fraude de senhor presidente.
né? E aí diz que ele dá de 1000-0 em mim como se ele conhecesse o cara. Como se ele fosse amigo dele, como se o Lula também escrevesse um blog e fosse um médico animósico, né? Aí me chama de galo, fala para eu parar de perturbar, diz que a loucura vai me rachar no meio, aí diz que eu nem moro mais no país, aliás, o seu tipo não é bem-vindo aqui. Então veja, mais uma forma de você identificar indivíduos frustrados, infelizes, invejosos e impotentes, né? Por quê? Porque ele fala em terceira pessoa, ele fala em nome da coletividade, ele acha que ele representa o Brasil, né? Ele acha que ele realmente importa para alguém. E aí ele diz que eu não sou bem-vindo aqui. E aí me chama de corno, me chama de otário, de bolsotário, de gado, e diz, né, e faz uma ameaça, diz que eu vou ter o que merece. Aí a parte mais incrível do texto realmente é a que mais me chama atenção, quando ele diz: as mina bolsominion tudo em choque, vão dar geral pra favela. Favela venceu o veinho, fica aí na Europa. Então, quer dizer, essa última parte eu acho que dispensa apresentações para que nós possamos compreender o quanto a juventude do nosso país, ou as pessoas que têm entre 20 e 30 anos, nada mais são do que delinquentes de sofá, adormecido, que vivem, nascem e morrem às custas dos próprios pais, né? Parasitas, essa seria a palavra, sanguessugas. Né? E não é só o rapaz que escreveu isso que é dessa maneira. Então essa fantasia é algo muito interessante, né? Será que todo favelado, será que todo pobre, será que todo bandido, será que todo miserável tem essa mesma fantasia de que as minas bolsominion tudo em choque? Quem seriam as minas bolsominions, né? Seriam as mulheres brancas, as mulheres católicas, as mulheres femininas e não feministas, né? As damas, as donzelas, as mães, as avós, as filhas, as esposas, né? Então essas mulheres vão dar geral para a favela. Olha só que coisa interessante, olha só que fantasia chocante. Né? E aí ele termina dizendo justamente isso: favela venceu o veinho, fica aí na Europa. Então né, a impressão que dá pela forma como a pessoa escreve é que realmente ela não ultrapassou os 13 anos de idade, né, convive numa comunidade pobre de pessoas carentes que passam o dia se drogando, falando palavrão e usando gírias. Né? E aí, claro, imagina qual é o efeito do blog médico animósico, de todas as nossas canalizações periódicas, nessa mente intoxicada, nessa mente envenenada, nessa mente apodrecida e também profundamente impotente, profundamente invejosa. Então é algo muito interessante que é preciso ser analisado, é preciso ser denunciado, é preciso ser dito, justamente porque essa classe de pessoa favelada, como ela mesma se auto-intitula, acha que é quem decide sobre quem merece ou não merece estar no Brasil, né? E fala para eu continuar aqui como se eu tivesse algum interesse de voltar para essa porcaria e dividir, né? Seja o tempo, seja o espaço, seja a geografia, seja o ar que eu respiro, com essa classe de vagabundo que quando está longe escreve esse tipo de coisa, mas quando você está fazendo uma palestra lá para 150 pessoas, ela é a primeira a vir, né? Querer te conhecer pessoalmente, te pedir um autógrafo, né? Aliás, é um dos leitores mais assíduos do nosso blog, pelo jeito. E isso é uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção, né? Quem são os meus leitores? Quem são os meus espectadores? Porque é uma parte muito pequena de toda essa gente que se transforma em aluno, que se transforma em amigo, que se transforma em paciente, que se transforma em parceiro de trabalho, colaborador, entre tantas outras coisas, que é justamente o que essa classe de jovem necessitava fazer. Né? Então é muito triste descobrir que a grande maioria das pessoas que mais e melhor necessita do meu trabalho são as pessoas que mais e melhor ficam afetadas, né, por minha causa, por minha maneira de ser, por aquilo que dizem as nossas canalizações periódicas. E aí querem proibir você de ter um ponto de vista a favor do Bolsonaro, de criticar a pessoa do Lula. Chama essa pessoa condenada em várias instâncias, ex-presidiária, etc. e tal, de senhor presidente, né, sendo que todos nós temos mais do que claro o quanto tudo isso foi fraudado, foi uma farsa, né? E agora quem representa essas pessoas, né? Um bandido sem dedo que não fala o português direito, um careca ridículo que pensa que é o imperador e parece a Vera Verão ou a Maria Alcina, e uma baleia jubarte ridícula que não inspira respeito nem autoridade e que ainda assim colocaram para ser o representante da justiça nesse momento
em que não completou nem 2 semanas ainda do governo petista, e os caras já estão enfrentando essa classe de problema, né? E claro, se eles estão enfrentando essa classe de problema, pessoas como eu vão ter que aguentar essa classe de ofensa gratuita, essa classe de calúnia, essa classe de ameaça. Né? A minha dúvida é quantos por cento dos meus leitores e dos meus espectadores essas pessoas representam. Então é muito triste entrar em contato com todos os defeitos, com todas as enfermidades, com todas as patologias, com todas as doenças que estão na psique coletiva, né, no consciente coletivo da juventude brasileira, e não poder fazer nada. Né, e ainda ter que respeitar todas as loucuras e delírios dessa geração, seja a respeito do roubo, seja a respeito da sexualidade, seja a respeito do que é um governo, seja a respeito do orgulho que essas pessoas sentem, né, de serem faveladas. Então é muito triste você buscar o amor, buscar a perfeição, buscar a cura, buscar a verdade, e encontrar tudo isso, oferecer tudo isso, e ao invés de receber a gratidão, né, dessas pessoas que há tantos anos se beneficiam das nossas canalizações periódicas e videopalestras gratuitas, elas não conseguem manifestar gratidão. Por quê? Porque elas estão cheias de inveja, porque elas queriam estar no seu lugar, porque elas acreditam que o quartinho dentro do barraco que elas vivem na casa da avó, numa favela, é melhor, né, do que ser imigrante na Europa e estar aqui há 15 anos e ter 3 cidadanias. Eu acredito que seja isso que eu queria dizer, gente bacana, gente fina, gente bonita, gente elegante. Espero que utilizem o nosso vídeo de hoje para não seguir o exemplo do nosso coleguinha que não tem nem nome, escreve como anônimo, pura e exclusivamente pelo prazer que ele sente em humilhar alguém que ele vê por uma tela, que ele lê o que escreve e acha que conhece e tem o direito de ofender. Então lembrem-se que é baseado na sagrada lei do karma que esse tipo de atitude acaba sendo a principal responsável pelo futuro de miséria, de pobreza, ignorância e burrice, que infelizmente não apenas essa pessoa que escreveu no meu blog, mas milhões e milhões de jovens no Brasil que pensam como ele e que não são capazes de manifestar amor, de manifestar carinho, de manifestar gratidão. Ainda assim, eu, Rui Mendes, médico animósico, gostaria de manifestar gratidão a esse leitor por ser um dos nossos leitores mais assíduos, por fazer esse comentário que através dele me permite educar pessoas que realmente estão interessadas, focadas em evoluir, em se autoconhecer, em amar, confiar, perdoar, crer, conhecer, julgar e cobrar. Um grande abraço a todos, seguimos em contato e trabalhando. Até o nosso próximo vídeo, muito obrigado.